Deuteronômio 30, versículo 19 e 20. As pessoas não meditam nesse processo jurídico do universo, não compreendem que houve, muitos nem sabem que existe esse processo jurídico do universo e estamos passando por ele. Aonde o... Isso que a gente está passando pelo período da misericórdia. Isso aí é uma coisa que colocaram distorcido para a humanidade, o conhecimento que negaram leva ao erro. Então o que acontece? Existe um processo jurídico em que a pessoa tem que escolher o lado que ela vai fazer parte. Ou você escolhe o lado do bode falso, ou escolhe o lado do bode verdadeiro. Ou você fica com o bode para Azazel, ou fica com o bode do Messias. Está prefigurado dentro da questão do processo jurídico do universo. Então, se o Eterno destrói o diabo, o questionamento do diabo não ia morrer. Ia permanecer essa dúvida: será que o diabo não estava certo quando ele questionou se só o Pai é que sabe o que é melhor para os seres criados? Será que eu não sei o que é melhor para mim? A minha vontade não é uma coisa boa e não pode ser o melhor para mim naquele momento? Por que eu tenho que fazer só a vontade do Pai? É simples, que sem o Pai a gente não consegue nada. O Pai nos criou com um propósito. Se foi Ele que criou, Ele sabe nos usar. Ele sabe onde nos colocar, Ele sabe nos guiar. Nós que não temos ainda a maturidade necessária, mesmo se tivesse, íamos sempre depender do Pai. Só que o diabo fez um questionamento que abalou toda a criação. O que acontece? Se também o Pai destrói o diabo, Shemuel, ia nascer o diabo em outro anjo, no coraçãozinho de outro anjo, ou um diabo no coração de um outro ser criado qualquer. Então o Pai muito sabiamente entrega ao diabo a oportunidade de demonstrar sua forma de governo, como é viver sem mim. Aí você vê, o mundo tem tudo de bom, mas sem quem? Quem é que está de fora? Uma moral, entre aspas, né? Que é a mesma moral, o mesmo cidadão de bem que é moral, ele dá um pulinho lá fora, né? Dá uma escapadinha, dá uma fugidinha e volta, né? Aí vive aquela aparência social, né? Pela frente é uma coisa, por trás é outra. Isso é a pessoa que está inserida no processo mundano, no processo do maligno, que é uma moral desprovida do Eterno, aonde uma roubadinha de vez em quando, entendeu? É a falsa moral. É a hipocrisia, é a demagogia. Moral para o mundo é imoral para o Eterno. Então, todos os dons, prodígios, maravilhas, ciências, tudo, o diabo sugeriu usar tudo sem o Eterno. A proposta do Eterno foi isso. A proposta do diabo foi essa. O questionamento foi: será que só o Eterno sabe o que é melhor para você? Você não pode se conduzir? Se conduza seu Eterno para ver onde é que você vai chegar. Se conduza. Isso foi feito lá no Shemai, no céu. E os anjos perceberam que não tem como chegar a lugar algum sem o Eterno. E outra, tudo que você vai usar, quem criou? Foi o Eterno que criou. Por que o Eterno tem que ficar de fora? Então, a terça parte dos anjos que ficaram com o diabo e caiu junto com ele, foi a única que não atentou para isso. Mas por quê? Porque o diabo conseguiu vender, comercializar a ideia dele. A multidão dos teus comércios, quer dizer o quê? Ele vendeu ideias. A ideia de cada demônio que seguiu ele ser um deus de um universo, de um lugar diferente. E aí o que acontece? E aí, o que acontece? Os anjos, seduzidos pela ideia de ocupar-se do meu lugar do Criador, acabaram ficando cegos e caíram. Essa parte caiu. Aí chega o momento em que os que não concordaram clamam diante do Pai: até quando sucederá essa visão? Até quando o acusador de nossos irmãos irá nos acusar diante
do Senhor de dia e de noite. Aí o Senhor nomeia Micael, que na Bíblia cristã é chamado de Miguel, e dá unção a Miguel para que peleje contra o diabo, guerreie contra ele, e aí o diabo é vencido, é deposto lá do Shammai. Por quê? Porque houve esse processo de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Verso 20. Amando o Senhor teu Elohim, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Então você vê, há uma promessa do Senhor, mas essa promessa é para o reino dele, e para aqueles que fizerem jus e se esforçarem para que sejam dignos de participar desse reino. Não é para aqueles que relaxaram, se conformaram, se acomodaram, como o apóstolo Shaul ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Versículo 2 ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E no versículo 1, do mesmo capítulo 12 de Romanos, fala que a gente tem que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. A gente tem que zelar pela integridade moral e corporal. A palavra também diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo será destruído. Onde é que o Espírito Santo habita? É no templo feito por mãos humanas? É o seu corpo. Aí você tem coragem de pegar qualquer substância e ingerir? Não é seu. Ele está como seu, ele está emprestado, como se fosse seu. Você vai ter que prestar conta do que não é seu. A sua vida não é sua, seu carro não é seu, sua casa não é sua. Nada lhe pertence, nem sua vida. Tudo pertence ao Senhor. Agora, segundo Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 e 20. Fundamentado no princípio do processo jurídico do universo, depende de uma escolha. É uma questão de escolha. O que é que você vai escolher? Vida ou morte? Tem até um hino que diz assim: meu amigo, de tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? É fundamentado nesse trecho da Escritura. Os anjos já fizeram a escolha dele. O capeta caiu com os dele. Uma terça parte que deu ouvido a ele. Agora o diabo está querendo fazer essa colheita aqui na terra. Botando assim: faça a sua vontade, não tem nada demais não. Como foi que o diabo derrubou Eva? Não, rapaz, Deus sabe, Elohim sabe. Não faz mal não, Eva Krau. Já fui. Foi sempre uma besteirinha, né? Uma frutinha, né? Até hoje nós, que não estávamos lá, estamos pagando pela consequência, pela gravidade da coisa. Não tem coisa que a gente pensa que não tem gravidade. Vale a Bíblia para você ver. Uma simples mordidinha numa fruta, induzida por quem? Por aquela voz que vem para cá e diz: Deus sabe, Elohim sabe. Não faz mal não. Que nada, rapaz. Não, o Senhor não vai te acordar. Medite na Escritura, se você quiser viver. Porque o próprio Messias, ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, de seu ventre fluirão rios de água viva. Vai ser tanta vida que vai fluir como rios de dentro de você. Mas se você estiver meditando na Escritura, para você não ouvir essa vozinha do demônio que diz assim: não, o Senhor não vai te julgar por isso não, ela sabe, o Senhor sabe que não faz mal não. Não faz mal não,
Olha o que uma mordidinha numa fruta fez. Que aparentemente não faria mal. Melhor é obedecer ao Senhor do que insistir no erro e pagar o preço. Porque depois de chorar, orar, gemer, urrar, dar o dinheiro todo no altar, pagar penitência, andar de joelho até ralar, até ficar em carne viva, carregar uma cruz de uma cidade para outra. Isso não vale de nada. Se você tem uma vida de dono do seu nariz. Qual é o servo que tem vontade? A Escritura diz que o servo não tem vontade não, a vontade dele é para o seu Senhor. Como é que eu sirvo ao Senhor e faço o que eu quero? Que não faz mal não. Olha a voz do diabo aí que tentou Eva. Olha o jardim do Éden. Aí se você chegar hoje no meio dos crentes e perguntar quem comeria da fruta, eu não. E todo dia nem come. Quando faz o que quer. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz o quê? Quem quer seguir o Messias tem que fazer o quê? O que quer? Negar sua vontade. Se não negou da vontade, meu irmão, tá comendo a fruta. Deu vontade de comer a frutinha, deu. É bonita, cheirosa. É? Deve ser uma delícia. Não vou comer não. Eu como. O prazer leva alguns segundos na minha boca, se dissolve, vai embora. E a minha salvação vai embora junto. Eu resisto a esse prazer passageiro e vou ter um gozo eterno, comendo da árvore da vida. Tudo tem um tempo determinado. Só que o ser humano age muito pela emoção. Doido para sentir uma sensaçãozinha. E não medita, não raciocina, não para e pensa. Para você ter a condição de congregação, como a partir do versículo 13 em diante, a primeira vez que a congregação ela é citada, a noiva do Cordeiro é citada, para você ter a condição de noiva, para você ser reconhecido naquele grande dia. Versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome o seu madeiro e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Olha o amor. Quem ama o Pai não sente pesar nos seus mandamentos. Antes tem prazer neles, tem satisfação de seguir os mandamentos. O que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Quando o Senhor vier, pois o Filho do Homem virá na sua Shekinah, na Shekinah de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras, o que fez e o que deixou de fazer. Ou você é ou você não é. O diabo, como promotor de acusação, ele conhece muito bem as regras. Ele conhece muito bem o processo jurídico do universo, que foi ele que sugeriu isso. Os anjos já fizeram a escolha dele. Os anjos já escolheram. Querem fazer parte do reino do eterno. E por isso o diabo foi expulso do céu. Agora o diabo está aqui na terra. Apocalipse capítulo 12. Olha o que diz aqui a palavra. Eu não sei como algumas pessoas ficam dizendo que eu tenho evangelho. Eu não tenho evangelho. Eu não morri no madeiro por ninguém, meu. O que eu falo é teologia, é escritura. É história, é filosofia. É preto no branco. Não vem nada de mim, não. Eu não criei a erudição. Tá aqui, ó. E no versículo 7 do capítulo 2 diz assim: houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Tá vendo aqui? Os anjos fizeram a escolha dele. E o pau quebrou lá em cima. E foi precipitado o grande dragão,
A antiga serpente. Olha o que a gente falou de Eva, que ele tentou Eva como uma serpente. Tá vendo aqui a palavra se encaixando? A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Olha só, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, quer dizer, aqueles que deram ouvido a ele. E aqui na terra é a mesma coisa, você deu ouvido ao diabo, você vai junto com ele, vai sentar no colo do capeta lá na casa do capeta. Se você é noiva do cordeiro, não pule a cerca não, porque aí você não vai ser reconhecida. O Senhor não tem amante, ele tem noiva. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Elohim, e o poder do seu Messias, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante de nosso Elohim os acusava de dia e de noite. Sabe como é que eles acusavam? Dizia: como é que você, rapaz, fica aí fazendo a vontade desse Elohim aí, desse Criador aí, rapaz? Você não sabe, quem sabe o que é melhor para você é você. Como é que ele vai saber o que é melhor para você? Ele questionava, ele acusava, mas ele foi lançado fora, porque os próprios anjos perceberam que não dá para viver sem o Criador. Você não vai chegar em lugar nenhum sem o Criador. O diabo propôs usar tudo, todos os dons, todos os prodígios, todas as maravilhas, tudo que pertence ao Criador, que foi criado pelo Criador, mas o Criador está de fora. Como a gente falou no início, uma moral sem o Criador, onde você vem dar um pulinho ali, acha que não tem nada demais. Olha a frutinha, olha o exemplo de Eva, olha quem é, o dragão, a antiga serpente atuando como dragão agora, viu? Eles, versículo 11 de Apocalipse 12, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Olha o que a gente falou do testemunho de um servo, a integridade de um servo. Não amaram as suas vidas até a morte, ou seja, eles rejeitaram os prazeres dele. Não, o que eu quero não importa, o que importa é que o meu Senhor quer. Versículo 12, pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais. Alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais, no céu. A escolha de Deuteronômio 30, verso 19 e 20, lá no céu já foi feita. Olha que continua dizendo no versículo 12. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho, a congregação. Perseguiu a congregação. Eu não estou falando da igreja batista, da igreja Assembleia de Deus, eu estou falando daqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Porque o Senhor disse: minha mãe e meus irmãos são estes que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Denominação, quem criou foi o diabo. Todos os ismos, tudo que é ismo, tudo que é sistematizado, pode ser manipulado. O homem domina. E o que é do Pai então? Palavra. E você tem que dar um testemunho fundamentado nessa palavra. Se estiver fora dela, já foi. Eu, como servo do Senhor, não posso dar um pulinho lá no mundo, não. Porque eu sou uma noiva e estou me preparando para o meu noivo. O que aconteceu com a parábola das 10 virgens? Só porque 5 deixaram para se preparar na última hora, ficaram de fora. Aí você vai querer ficar de fora porque vai deixar para se santificar, para cumprir Mateus 11, versículo 12, que é pelo esforço, pela violência. Vai deixar para se esforçar na última hora. Vai deixar para ter o esforço de comprar o azeite, de ter o azeite que te identifica como uma noiva autêntica. Vai deixar tua luz apagar, teu candeeiro apagar. Cadê o esforço que a Escritura manda ter? Então, é algo para se meditar. E vale a pena. É necessário que se medite nisso. Eu estou aqui para explicar essa palavra a nós.